Eu sei que o tema aqui é mãe de joelho, os filhos está de pé. Desde quando você me chamou, eu estudei, eu separei uma palavra, mas como sempre não é o que a gente quer falar, porque às vezes o que nós queremos falar não é o que Deus quer para nós. Para nós, porque eu estou falando que é para mim também, não é o que Deus quer para a igreja naquele dia. Então, ontem eu passei um dia muito atribulado. E eu sou do Ministério Nascer de Novo, conheço a Regina, a missionária Sueli, a Ana Lúcia, a gente, desde 2018, a gente trabalha juntos, choramos muito, rimos muito, arranhamos também, porque a obra é assim. E conheci esse ministério aqui agora, agradeço a Deus por esse ministério. Quando eu olho essas cadeiras, primeira vez que eu vim aqui, eu já comecei a profetizar. Porque a gente, quando vê cadeira vazia, eu aprendi, desde quando eu fui batizada, profetiza naquele lugar ali, vocês que estão aqui nesse dia de hoje, passam uma cadeira vazia e profetizam uma vida. Porque eu creio que vai ter vida aqui. A próxima vez que eu vim aqui, eu creio que isso vai estar cheio. Essas cadeiras vão estar cheias, mas de gente com o coração sedento de ouvir a voz do Senhor. Aleluia! Então, o Senhor, ontem à noite, me deu essa palavra. E eu falei que eu passei um dia atribulado, chorando por fora e chorando por dentro. Porque eu estou com um problema nas vistas. Ontem eu não enxergava nada, eu não conseguia ler. Hoje melhorou um pouquinho, porque no fundo do olho eu não enxergava nada. Eu liguei para o Marcelo, falei, Marcelo, eu preciso te enxergar. Aí ele falou assim, vem aqui. Aí meu marido começou a ligar para as clínicas, conseguiu marcar uma médica para terça-feira. Aí eu falei, Marcelo, não vou mais não. Porque eu vou hoje, você vai aumentar o meu grau, eu vou enxergar por um dia. Depois eu vou ter que fazer outro óculos, como é que o médico passar. Porque o meu problema não é óculos, gente. O meu problema, a médica falou que a visão fica turva, eu não vejo. Ela falou que eu vou ficar fazendo óculos e não vai adiantar nada. Então, como o tempo é curto, Deus ontem à noite me deu a mulher cananeia. Aleluia! A palavra de Deus disse assim, em Mateus 15, a partir do verso 21, que fala da mulher cananeia. Todos encontraram? Amém. O pessoal aqui, ó, tem medo de falar Bíblia. Se eu esquecer de alguma vírgula, vocês não reparam, não, tá? E partindo Jesus dali, foi para a parte de Tiro e de Simão. Eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cercanias, clamou, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo, despede, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu, dizendo, não é bom pegar o pão dos filhos que deitam aos cachorrinhos. E ela disse, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, mulher, grande é a sua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde
naquela hora, sua filha foi sã. Aleluia. Curada. Glória. Então, eu fiquei ontem à noite, eu vi um pouquinho, mas eu fiquei meditando nessa palavra. Eu vi que quando Jesus, que ela disse, muitas das vezes você está aqui, não era ela que estava doente, não era ela que estava endemoniada. Quem estava endemoniada era a filha dela que estava endemoniada. E ela disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Ela não disse, Senhor, tem misericórdia da minha filha. Porque quando acontece alguma coisa na nossa casa, mexe com a nossa estrutura. Quando tem alguma coisa na nossa casa, é nosso problema. Porque nós somos mãe, nós somos mulher sábia, nós somos mulher que temos que ter entendimento do Senhor. Nós temos que saber a hora de pedir a Deus a resposta para os nossos filhos. Porque muitas das vezes os problemas não são dos nossos filhos, mas são através de nós que os problemas entrou na nossa casa. Através de uma brecha que foi aberta, aí o problema entrou na nossa casa. E aqui outra coisa que eu vejo, mas ele não respondeu palavra alguma. Muitos de nós, às vezes, pedimos ao Senhor e o Senhor não responde. O Senhor fica calado. Mas não é sinal que Ele não te respondeu. Não é sinal que Ele não te ouviu. Não é sinal que Ele não está trabalhando. Ele está trabalhando sim. Ele respondeu sim. Ele só está esperando a sua atitude para ver se você Glória. vai continuar ou se você vai falar assim, já que não me respondeu, eu vou desviar para o outro lado. Né? Aí os discípulos disseram para ele, Senhor, despede. Ela está vindo atrás de nós gritando. Ela está incomodando. Foi isso que eles queriam dizer. Não está na Bíblia que está incomodando, mas eles falaram, ela está gritando. Muitas das vezes é assim conosco. Muitas das vezes nós pedimos oração ao pastor ou a pastora fala assim, fulano está precisando de oração. A igreja está aqui, tem missionário, tem diácono, tem cobreiro, tem tudo. Mas eles falam assim, orar para quê? Deixa para lá, o problema é dele. Foi ele que abriu para entrar brecha na casa dele. Meu Deus! Foi o problema. Muitos líderes também são assim. O problema é dele. Não vamos pegar, tem gente que está falando, não vamos pegar a carga dos outros. Para Jesus, discípulos, era líder, era a liderança de Jesus. E eles não abraçaram a causa. Eles eram para ser o quê? Intercessores. Falar, Senhor, atende ela, Senhor. Atende ela está precisando, Senhor. Ela está precisando de ajuda. Não, eles mandaram despedir. E muitas das vezes no nosso meio é assim. A gente manda despedir. Deixa para lá, o problema é dele. Foi ele que abriu brecha, mas nós temos direito de errar, sim. E nós temos direito de se ajudar, sim. Porque quando a gente pede oração, na palavra de Deus diz o quê? Aonde tem dois ou mais, ali está a presença do Senhor. Aleluia. Aí tem dois. Glória. Na mesma comunhão, no mesmo pensamento, no mesmo pedido, aí o Senhor vai abrir as portas do céu e vai receber a nossa adoração. Agora não adianta você querer fazer oração contrária. Eu falo que é oração contrária. Porque muitas das vezes as pessoas veem assim, meu filho está andando com maconheiro. Não. Ora para aquilo sumir da vida. Não, gente, aquilo foi o que ele aprendeu. Foi aquilo que ele aprendeu. E nós só passamos aquilo que nós aprendemos. Aquilo que é ensinado para a gente. Quando a gente aprende errado, a gente passa errado. Quando a gente aprende a coisa certa, a gente passa a coisa certa. Por isso Deus colocou as mães. Eu falo assim, as mães são segundo o coração de Deus. Porque o Senhor te deu um filho, porque Ele confiou em você educar o filho no caminho certo. Para que quando ele crescer, ele não se desvie do caminho. E se ele desviar, ele vai ter o pensamento dele. A minha mãe não me ensinou isso, meu pai não me ensinou isso. Então, o caminho que eu devo andar é esse aqui.
Então, a mãe é o segundo coração de Deus. Deus só deu os filhos para a mãe porque ele disse crescer e multiplicar. Mas os pais têm que trabalhar. Quem passa a maioria do tempo, hoje eu sei que tem mãe que trabalha, mas quem passa a maioria do tempo com os filhos? As mães. Quando os filhos têm algum problema, os filhos procuram o pai? Não, eles procuram a mãe. Por isso nós devemos ser mulheres sábias, com discernimento, para poder a gente ajudar nossos filhos, para poder a gente botar os nossos filhos de pé. Porque se a gente também não tiver sabedoria, a gente não coloca nossos filhos de pé. Muitas mães, às vezes, tem 1, 2, 3, 4, 5 filhos, faz competição dentro da própria casa. Que mulher sábia é essa? Essa mulher não parece nada com a mulher cananeia. Pode ser que a mulher cananeia se eu tinha aquela filha, porque ela só fala daquela filha. Mas ela teve sabedoria para buscar para a filha. Não faça competição com o teu filho. O direito que um tem, o outro tem. Eu ali sou casada pela segunda vez com meu esposo. Mas quando a gente ia comprar alguma coisa, eu tenho 2 filhos. Um de 38 e uma de 36. E ele tem 2 também. Um de 20, uma de 30 e um de 25. Então, quando a gente ia comprar alguma coisa, a gente comprava com os 4. Porque não há competição. Se não der para comprar para os 2, para os 3, não compra para nenhum. Espera a parte certa chegar. Porque senão você faz competição com seus filhos dentro de casa. Você joga os seus filhos um contra o outro. Eu sei que é difícil para amar fulano, está precisando, fulano não está. Não, mas tem que ser o certo. Então Jesus disse para ela que Jesus respondendo para ela, disse que ele veio para as ovelhas perdidas de Israel. Quer dizer, ela não fazia parte, porque ela não era judia. Então ela não fazia parte das ovelhas de Israel. Mas ela disse para Jesus com toda a sabedoria, e ela não desanimou, ela não brigou, porque ele respondeu para ela uma palavra dura. Se fosse para um de nós, já que você me respondeu assim, eu vou para a igreja do fulano, porque essa igreja aqui não está boa para mim, não. Porque o pastor me deu uma resposta. Não, ela não. Ela disse para ele, os cães também comem na mesa dos seus senhores. Quer dizer, o pouquinho que o Senhor me der, já é muito para mim. Muitas das vezes a gente quer muito. Glória! A gente quer subir aonde a gente não pode. Porque na palavra de Deus é assim, quanto mais você descer, mais você cresce. Mais o Senhor te vê, mais o Senhor Glória! te vê. Quando você acha que você, estou aqui, o meu livro está aqui, Você está falando coisa que não, às vezes não é para você falar. Você está falando coisa que às vezes está magoando alguém que está do corpo. Aí ela disse, onde eu estava? Perdi. Então ela o adorou. E muitas das vezes nós não adoramos. Primeiro ela clamou Jesus para ajudar ela, filho de Davi. E depois ela adorou. Ela adorou muitas das vezes. Eu sei que a gente passa por muita situação. Às vezes os nossos filhos, a gente que faz obra na rua, você vê tanta coisa. Você que visita lá, você vê tanta dor, tanto sofrimento, que a mãe fala assim, o meu filho não tem mais jeito. Mas aí ela esquece que quando ela está adorando o Senhor está fazendo. Porque na palavra do Senhor diz, primeiro buscaram o meu reino, e as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Muitas das vezes nós estamos querendo buscar a nossa salvação, entre aspas. Porque às vezes a gente não está buscando a nossa salvação. Porque na palavra de Deus diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós não estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos, nós não estamos buscando a nossa salvação. Porque nós vamos ter que prestar conta daquilo que nós fazemos. Não estou certo? Então, quando a gente ama o nosso próximo, a gente está amando nós mesmos.
a gente está fazendo a obra, a gente está buscando a nossa salvação. Aleluia. A gente está certo no caminho do Senhor, porque a palavra do Senhor não vai mentir para a gente. Então ela disse: mas Senhor, também os cachorrinhos comem da migalha da mesa dos seus senhores. Quer dizer, o pouquinho que ela pegou, o pouquinho que ele derramasse para ela já, o pouquinho que ele mandasse, a filha dela já seria salva, mas ela já não sabia que a filha dela já estava curada, porque Jesus viu, assim, a grandeza de Deus na vida daquela mulher. Aquela mulher foi assim, não tinha assim nada que abalasse a fé dela, nada abalou a fé dela. Ela foi no profundo, porque ela clamou, ela adorou e ela teve fé. Ela não buscou médico. A filha dela estava doente. Mas ela, como não era uma mulher, não era uma judia, não servia a Deus, podia ter falado assim: não, eu tenho que buscar um psicólogo para minha filha, eu tenho que buscar um psiquiatra para minha filha. Não, ela não buscou um psicólogo, ela não buscou um psiquiatra para a filha dela. Ela foi atrás de Jesus, porque ela sabia onde estava a cura, ela sabia o que a filha dela tinha, ela Aleluia. sabia que a filha estava terrivelmente endemoniada. Glória. Muitas das vezes você sabe o que está acontecendo dentro da tua casa. Para mim também. Será que eu sei o que está acontecendo dentro da minha casa? Eu tenho que pedir ao Senhor discernimento para saber o que está acontecendo com meu filho, para saber o que está acontecendo com meu neto. Como disse ela, orou agora há pouco e falou: se os filhos são bênção, imagina o que os netos são na nossa vida. Os netos são filhos duas, três vezes. Imagina os bisnetos. Então a gente hoje, Deus nos deu assim a grandeza de curtir nossos filhos, nossos netos. Então a gente tem que ter discernimento. Não Glória. só para os nossos filhos, mas aonde a gente colocar a planta dos nossos pés. Aonde a gente chegar. Aí no 28, Jesus disse para ela assim: então respondeu Jesus e disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como deseja. E disse: desde aquela hora, sua filha foi sã. Desde a primeira vez que ela falou com Jesus, a filha dela foi curada. Aí eu lembro Aleluia. de a vitória, a bênção dele veio, mas foi impedida no meio do caminho. Se essa mulher desiste, na primeira resposta que Jesus deu para ela, a bênção dela ia ficar no meio do caminho. Muitas das vezes, as nossas bênçãos ficam no meio do caminho porque a gente desanima, a gente deixa a nossa fé encostada. Já que não fez como eu quis, Jesus não me respondeu. Eu orei uma semana, eu orei 3 meses para Deus tirar meu filho da droga. Meu filho não saiu. Às vezes, no primeiro dia que você orou, Jesus já tirou. Mas Jesus está testando a tua fé. Jesus está vendo até onde vai a tua fé. Eu não sei se... Aqui tem como cantar louvor, botar louvor, tocar louvor. Tem, mas não está baixado não. Eu queria, assim, que se pudesse botar esse louvor tocar, que Deus é esse. Porque este louvor, ele fala muito no coração da gente. Porque ele pega aquele que não é nada, Deus pega aquele que não é nada para confundir aquele que pensa que é grande, aquele que pensa que faz, aquele que pensa que é. Então, esse louvor é para aquelas pessoas que pensam: eu não sou nada. A primeira vez que eu ouvi esse louvor, eu chorei, porque quando eu ouvi esse louvor, eu estava passando uma batalha muito grande. Então, quando Deus falou comigo, através deste louvor, eu chorei muito. Porque muitas das vezes nós pensamos assim: eu não sou nada.
Eu sou pequena, eu não sei falar, eu não sei ler, eu não sei escrever, eu não sei, igual tem irmã que fala para minha irmã, eu não vou participar disso porque eu não sei ler, eu não sei escrever. Deus não chamou quem sabe ler, quem sabe escrever. Deus chamou aqueles que têm o coração puro, aqueles que têm o coração assim preparado para ouvir e para passar a palavra do Senhor, para levar a palavra do Senhor. Deus não chamou nós para ficar dentro de quatro paredes. Deus chamou nós para ser ensinado dentro de quatro paredes, mas chamou nós para capacitar, para ir fazer o meet dele lá fora, para buscar aqueles que estão precisando. Hoje nós que estamos aqui, nós sabemos cuidar dos nossos filhos, nós sabemos que nós temos que colocar o nosso joelho no chão para os nossos filhos ficar de pé. Mas aquelas mães que estão lá fora, elas não sabem. Nós sabemos que nós não podemos fazer coisa errada na frente dos nossos filhos, porque nós conhecemos a palavra do Senhor. Aquelas mães que estão lá fora, elas não conhecem a palavra do Senhor. Ela leva os filhos para a porta do botequim, ela leva os filhos para a rua, bebe na frente dos filhos, fica bêbada, algumas fica até pelada, porque a bebida, quando entra, tira toda a vida da pessoa, a pessoa fica sem clamor nenhum. Nós, quando estamos na igreja, nós temos um clamor. Nós temos um clamor de Deus, porque qualquer coisa que a gente faz de errado, ou se não quer sair do erro, o Espírito Santo está no nosso coração. Quando a gente fala, o Espírito Santo te traz para trás de novo. Você fez errado. Eu quero pedir à igreja que fique de pé, se puder chegar aqui na frente, misericórdia do Senhor. São os nossos dos corações. Esse louvor vai falar nessa manhã no seu coração. Esse louvor vem encher o coração de vocês nessa manhã. Ai, Espírito Santo, Deus desce tão forte. Insiste em alguém que é tão fraco. Não dá pra entender. você pode pensar que é Se fraco. eu já tentei, sua A misericórdia misericórdia não do tem Senhor é grande assim, fim sobre as nossas E vidas. mesmo quando fraco eu estou, tem como Você você pensa que passar em seu amor. E quando eu falhei, nunca me julgou. E o seu potencial aperfeiçoou. Que Deus é esse que conhece minhas necessidades e é capaz de ver beleza em alguém tão imperfeito, feito eu. Que Deus é esse, pega aquilo que é fraco e em suas mãos é restaurado e usa só pra confundir aqueles que pensam que encontro forças em segurança. E quando eu falei, nunca me julgou. E o seu potencial aperfeiçoou. Deus é esse que conhece minhas fraquezas e é capaz de
não está